Pessoal, sejam bem-vindos agora à nossa aula de trigonometria. A gente falou um pouquinho sobre princípios da geometria, a gente está com uma série de vídeos em andamento sobre geometria, essa série vai continuar, mas às vezes a gente não consegue esperar e eu já preciso mostrar para vocês um pouquinho de trigonometria. Trigonometria começa por um motivo muito simples, né? A trigonometria do triângulo retângulo. Ela começa pelo seguinte motivo. Imagina que você tem dois triângulos retângulos. Deixa eu fazer um desenho aqui de um triângulo retângulo e depois de outro triângulo retângulo. Então, imagina que eu tenho esse triângulo aqui. Vai. Beleza. Então, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Supostamente. Deixa eu agora fazer um outro triângulo retângulo. Eu quero fazer ele proporcional a esse primeiro. Ok. E aí a ideia é a seguinte. Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Essa é a definição de um triângulo retângulo. Um dos ângulos dele é um ângulo reto. E é isso. Isso é um triângulo retângulo. É um triângulo que tem um dos ângulos como ângulo reto. Se esses triângulos, além disso, compartilharem um ângulo agudo com a mesma medida, né? Se for alfa e alfa, a medida desses ângulos, então com certeza esse ângulo aqui de cima tem que ser igual também. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E, bom, a gente já tem um de 90. Então esses dois aqui, eu vou chamar esse aqui de beta. O alfa mais o beta, nesse primeiro triângulo aqui, formam um ângulo reto. Né? Formam um ângulo reto, que pode ser 90 graus, se você tiver em grau, ou pode ser π sobre 2, se você tiver em radiano. Se você nunca viu radiano, fica tranquilo, a gente vai explicar isso com cuidado. Ok. E se aqui nesse outro triângulo, agora eu coloco um ângulo beta', é claro que alfa mais beta' também é 90 graus. Então, beta é igual a beta'. Beta é igual a beta'. E aí esses triângulos são triângulos semelhantes. Então, qual que é a moral da história? Dois triângulos retângulos que têm um ângulo em comum são semelhantes. Legal. Agora imagina a seguinte situação. Deixa eu passar para o próximo frame aqui. Imagina a seguinte situação. Você está encarregado de construir uma estrada, vai. E você tem que calcular a inclinação que essa estrada vai ter. Então, deixa eu dar uma esticada aqui. Para aparecer uma estrada, né? Ok, então é a rampa de uma estrada. E aí você mediu a angulação aqui, você viu que deu 20 graus. Deu 20 graus, esse ângulo. O ângulo da subida. E você consegue calcular o quanto você anda, né, pela estrada. Vamos supor que você anda 1 quilômetro. Você pode estar interessado, vamos supor, você vai fazer um sistema de caixa d'água. Você pode estar interessado em saber, né, se o poço de água fica aqui, e se você vai ligar, se tem uma casa aqui, você pode estar interessado em saber qual é essa altura. E aí você, que já sabe que todo par de triângulos retângulos com um ângulo em comum é semelhante, você vai no seu caderno, né, pega o transferidor e aí você faz o quê? Faz um triângulo com ângulo de 20 graus, mas faz ele bem pequenininho. Faz um pequenininho e aí você mede. Vamos supor que você faça um triângulo retângulo, que aqui seja 20 graus, e aí você deixou isso aqui com tamanho 1, e aí você mede, você vai lá com uma régua, né, ali no outro cantinho, e você mede esse tamanho, e você vê que esse tamanho aqui deu 0,34. Aqui 1 centímetro, e esse 0,34 centímetros. Aí você já sabe, você já consegue concluir que esse lado aqui, esse lado, ele tem que ter 0,34 quilômetros, né? 340 metros.
Por quê? Porque esses dois triângulos são semelhantes. Então tá bom. Mas, para evitar a gente toda hora ter que construir um triângulo pequenininho com aquele mesmo ângulo dado, o que a gente faz? A gente cria uma tabela. Alguém já fez isso pra gente, já fez triângulos pequenininhos com hipotenusa 1, com todos os ângulos dados. E aí a pessoa faz uma tabela para dizer quanto que vai dar o cateto oposto. Ela coloca aqui o ângulo, né? O ângulo. E aqui ela coloca o tamanho do cateto oposto. Do cateto oposto. É claro, supondo que a hipotenusa vale 1, uma unidade de medida, né? Então ela marca, por exemplo, quando o ângulo é 30 graus, o cateto oposto vale 0,5. O cateto oposto vale 0,5. E quando o ângulo é 60 graus, o cateto oposto não vale 1, tá? Não pode fazer a regra de 3. Não vale 1. Ele vale 0,87, aproximadamente. Isso aqui dá exatamente raiz de 3 sobre 2. E quando ele vale... Bom, aí para cada ângulo você tem um valor do cateto oposto. Então aqui você coloca o ângulo, aqui você coloca o valor do cateto oposto. Beleza. E isso é o que a gente chama de seno de um ângulo. O seno de um ângulo é o valor do cateto oposto quando a hipotenusa vale 1. Ok? Então, um outro jeito de definir o seno de um ângulo, em um triângulo qualquer, né? Então, como que a gente pode definir o seno de um ângulo? Já que esses triângulos são semelhantes, se a hipotenusa não vale 1, ela vale h, e aqui vale um valor que eu vou chamar de CO, para cateto oposto, então CO sobre h precisa ser o seno de θ. Que em português a gente escreve assim, seno de θ. Ok? Isso por semelhança. Então, veja bem a definição que eu vou passar aqui para você. O seno de um ângulo é a medida do cateto oposto de um triângulo que tem esse ângulo e uma hipotenusa que mede uma unidade. Então, essa é uma definição boa para seno. É claro que cateto oposto sobre hipotenusa é a mesma coisa. É uma definição equivalente. E acho que eu já consegui mostrar para vocês a utilidade disso. Né? Se você quiser saber a altura das coisas, você quer saber qual é o tamanho daquela árvore, ou quão longe eu estou daquela árvore, sendo que eu sei o tamanho dela, por exemplo, ou sendo que eu sei o ângulo de elevação da árvore medido. Tem aparelhinhos que fazem isso, né? Tem toda uma área chamada de topografia, que as pessoas medem as coisas assim, né? Elas medem distâncias desse jeito. Elas medem um ângulo, elas sabem uma altura padrão e elas conseguem medir a distância baseado nisso. Então, é uma coisa super útil, super mão na massa. Todo mundo tem que saber um pouquinho de trigonometria. Pedreiro tem que saber, arquiteto tem que saber, engenheiro tem que saber, dentista. É útil pra caramba, todo mundo tem que saber. Beleza, então eu vou continuar com essas definições dessas outras funções trigonométricas agora. A gente já viu que é o seno. Vamos passar para o próximo slide. Da mesma forma, a gente consegue definir o cosseno, né? Deixa eu colocar um triângulo aqui. Eu coloquei o cateto oposto, deixa eu colocar embaixo o cateto adjacente. Vou chamar ele de CA. Então, o seno é o cateto oposto sobre o adjacente. Desculpa, sobre a hipotenusa. O cosseno a gente define como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a gente também fala da tangente do ângulo. A tangente, que em português a sigla a gente usa TG, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí, se você prestar bastante atenção nessas fórmulas,
você vai ver que quando a gente divide seno por cosseno, né? Imagina que eu vou fazer assim, seno de θ dividido por cosseno de θ. Vou substituir o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, mantém a primeira fração, multiplica pelo contrário da outra, divide pela raiz quadrada de π. Brincadeira, sem raiz quadrada de π. Mas isso dá cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente do ângulo θ. Então, isso é uma identidade trigonométrica que a gente acabou de observar no triângulo retângulo e ela vai acompanhar a gente para o resto da vida, tá? Seno dividido por cosseno da tangente. Legal. Então essa é a primeira identidade que eu queria falar para vocês. E olhando para aquele triângulo, né? Olhando para aquele triângulo, a gente vai tirar uma coisa interessante. Deixa eu ir para o próximo slide e vou mostrar para vocês. A gente está escrevendo esse triângulo desse jeito. Mas eu poderia pensar em um triângulo equivalente, né? Semelhante, não equivalente, um triângulo semelhante que tem hipotenusa valendo 1. Se a hipotenusa vale 1, como eu falei para vocês, esse lado é o seno de θ. E aí, esse lado tem que ser o cosseno de θ. Esse triângulo é super importante, tá? Não esqueça dele. Se você for para o ensino superior e fizer cálculo, esse triângulo vai te ajudar muito, vai te salvar de muita enrascada. Esse triângulo que tem o cateto oposto valendo seno θ, o cateto adjacente valendo cosseno θ e a hipotenusa valendo 1. E eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, no caso 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok. Então a gente tira essa relação aqui, que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é sempre igual a 1. Sabe que é importante essa relação? Tanto ela é importante que a gente chama essa aqui de relação fundamental da trigonometria. Ok? Então, ela é super importante. Super, super importante. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre dá 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você quer calcular o seno de um ângulo, basta saber o cosseno. Né? Aqui a gente está falando dos ângulos agudos. Né? Se você sabe o seno de um ângulo agudo, você vai saber o cosseno de um ângulo agudo. E é claro que a gente está falando de ângulo agudo, porque eu estou falando de um ângulo no triângulo retângulo. Então, para você colocar um ângulo em um triângulo retângulo, ele precisa ser agudo. Né? A gente não tem nenhuma chance de colocar um ângulo obtuso num triângulo retângulo. Isso a gente vai falar mais para frente. Primeiro eu queria concentrar nessas identidades. Primeiro, tangente é seno sobre cosseno, e agora seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tem mais uma coisa que eu quero mencionar, que é o seguinte. Imagina que eu faço aquele nosso mesmo triângulo. Né? Aliás, eu vou até voltar aqui para esse slide. Vou voltar para esse slide, porque eu tenho uma observação aqui a fazer. Imagina que além desse ângulo θ, eu tô observando outro ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. O ângulo alfa. Como esses ângulos são os ângulos internos de um triângulo retângulo, né? A gente pode dizer que alfa mais θ dá 90 graus, né? Eles são ângulos complementares. Eu estou na frente aqui. Alfa mais θ, 90 graus. Beleza. E por que isso é importante? Porque quando eu for calcular o seno de alfa, o cateto oposto a alfa é esse cara aqui. Então, o seno de alfa vai ser o CA dividido por H, que é igual ao cosseno de θ. Esse aqui é o seno de alfa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, que é esse cara aqui, sobre H. Então, esse aqui é o cosseno de alfa. E uma outra coisa importante é que a tangente vai estar trocada, né? Isso aqui é 1 sobre
tangente de alfa. Então, se dois ângulos são complementares, se eles somam 90 graus, o seno de um deles é o cosseno do outro. Beleza. Isso foi a teoria. Agora, no próximo vídeo, eu vou dar um monte de exemplo, eu vou fazer um monte de exercício. Isso é muito importante para cimentar o que você viu agora. Então, não percam aí o próximo vídeo.